Oi, mulheres! Dia 27 da nossa jornada de 40 dias juntas com Jesus. Que tempo precioso, valioso estamos vivendo nesses dias. Já quero adiantar. Pega aí tua Bíblia, porque hoje vamos entrar em uma nova estação. Vamos conhecer uma nova estação e mergulharmos em níveis mais profundos nelas, para que possamos nos posicionarmos de forma correta. Eu oro para que sejamos mulheres posicionadas, mulheres com olhos e ouvidos sensíveis ao que o céu está falando, mulheres com mentes e o coração voltado para o céu, voltado para aquilo que o Espírito Santo está conduzindo. Amém? Mulheres, eu quero começar te lembrando que toda estação cumpre um propósito. E vamos estudar as 4 estações juntas aqui. Falamos sobre o verão e hoje vamos falar sobre o outono, a estação da sabedoria e da preparação. Deus, mulheres, ele nos conduz por estações que vão cumprir propósitos específicos quando estivermos em cada uma delas. Muitas vezes olhamos para as estações e desejamos viver somente em uma. A da colheita, todo mundo quer colher. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre ela. E a gente acaba esquecendo que toda estação ela é essencial no nosso crescimento espiritual. O outono, ele é aquele momento em que começamos a perceber os resultados das sementes que plantamos. Começamos a visualizar isso. Mas, ao invés de apenas desfrutarmos desses frutos, afinal de contas é o tempo da colheita, somos chamadas a entendermos um princípio muito importante. E que quando eu estava estudando aqui com uma pastora muito querida, que é a Carla Martins, aprendendo um pouco mais sobre as estações, a minha cabeça simplesmente explodiu, porque eu nunca tinha visto o outono com esse olhar. O meu olhar era o olhar da colheita, e eu acredito que o seu olhar também é o olhar da colheita. Mas o princípio mais importante sobre essa estação, o outono, a estação da colheita, é sobre a multiplicação e a entrega. Não é sobre a retenção e consumo próprio, mulher. E quando isso mudar em nossas vidas, quando essa chave virar, tudo vai começar a mudar também. Porque partiremos de um novo princípio, um princípio do céu. Lembra que eu disse no de ontem que o verão ele nos prepara para esse tempo de colheita. E você vai ver que tudo faz sentido. Quem está vivendo no verão assim como eu, vai entender os princípios básicos para viver no outono. Então, esse é um tempo de colheita e de entrega. Quando a gente fala sobre colheita, muitas vezes pensamos em recompensas, em momentos de descanso, em momentos de usufruirmos dos frutos do nosso trabalho. E sim, mulheres, vivemos isso também. Há muita alegria na colheita, em tempo de colheita. Mas o propósito do outono espiritual, ele é muito mais profundo do que isso. Deus nos ensina nessa estação que a verdadeira colheita não é para a nossa própria satisfação, mas para abençoar outras pessoas e preparar sementes para o futuro, além de honrá-lo. Olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Esse versículo, mulheres, ele fala sobre perseverança. Continuar semeando o bem sem desanimar. E isso é um ato de fé e de obediência. Porque quando fazemos isso, acreditamos que o Senhor é o provedor da nossa colheita. Mas quando esses frutos chegam, Ele nos convida a entregá-los e multiplicá-los. Entregar para quem? Para Ele. Entregar da nossa melhor parte para Ele. E Ele faz com que esses frutos multipliquem. Quantas vezes, mulheres, vocês já olharam para uma conquista pessoal
E aí, ao invés de simplesmente oferecer aquilo para Deus, você guardou para si mesma. Como seria se você começasse a entender que a colheita que Deus te dá é para ser partilhada, multiplicada e devolvida a Ele como oferta? O outono, mulheres, não é somente sobre entrega. Essa estação também é uma estação de preparação e transição. Assim como as folhas caem das árvores para preparar elas para o inverno, nós também precisamos nos despirmos de tudo aquilo que impede o nosso crescimento, de tudo aquilo que impede que a gente suporte a próxima estação. Essa é uma estação da gente revisar e da gente aprender o que funcionou na nossa última colheita, o que não funcionou, que área da minha vida eu posso melhorar, eu posso reorganizar, eu posso aperfeiçoar, eu posso ajustar. É um convite para revisarmos e aprendermos com aquilo que fizemos de errado na outra colheita, para que na próxima, quando vier, a gente colha de uma forma certa, justa, correta. Olha o que diz aqui em Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, e com tudo que possuis, adquire o entendimento. A sabedoria ela é essencial para que a gente reconheça o tempo certo de agir, o tempo de plantar, o tempo de colher. Essa estação é uma estação para a gente aprender a usar o nosso discernimento e sermos estratégicas na nossa caminhada com Deus, para que a gente não desperdice aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Mulher, você tem buscado sabedoria para entender o que você precisa deixar para trás? Como você está se preparando para o próximo ciclo que Deus deseja iniciar na sua vida? Mulheres, as promessas estão ali, só estão esperando serem acessadas. A gente só acessa as promessas quando estamos prontas para acessá-las. Então, o que é que você tem feito? Como você tem corrigido a rota para poder acessar essas promessas que ainda não chegaram, que você ainda não desfrutou? A entrega, mulheres, é o ponto principal do nosso outono espiritual. Quando a gente entende que os nossos frutos pertencem a Deus, estamos prontas para um nível mais profundo de dedicação e obediência. É quando viramos essa chave de, os frutos são meus, a colheita é minha, eu vou desfrutar dela agora, para uma chave de, não é sobre mim, é sobre Ele. Não é o que eu posso fazer, é o que Ele pode fazer. Não é sobre eu usufruir, é sobre multiplicar. Essa entrega que fazemos de forma genuína não é uma obrigação mecânica, de jeito nenhum. É um ato de amor, é um ato de gratidão e é um ato de reconhecimento de que nada temos, nada podemos fazer, é tudo sobre Ele. Este é o verdadeiro reconhecimento, mulheres. Não é o que acumulamos, mas sobre como usamos e multiplicamos aquilo que Deus nos confiou. Quando você para pensar na sua colheita, seja ela na sua área familiar, na sua área profissional, você está disposta a ofertar do seu melhor fruto para Deus? Você tem feito isso? Ou tem guardado para você tudo aquilo que você deveria estar compartilhando e multiplicando? Mulheres, aqui é sobre dons, sobre talentos, sobre recursos, sobre o seu tempo. Isso é sobre tudo, tá? Não é uma coisa específica, um fruto específico. É sobre todo. O outono é tempo de obediência, tempo de reconhecimento do poder de Deus. Essa estação representa honra, dedicação e reconhecimento. Não se trata apenas de receber algo da parte de Deus, mas de reconhecer que tudo que temos é para a glória dele. A verdadeira obediência está em reconhecermos que a colheita não é nossa, é dele. E por isso devemos ofertar os nossos melhores frutos, dons, talentos, tempo, recursos, para o propósito que ele preparou. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 3, dos versos 9 a 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho.
Você tem consagrado isso ao Senhor? Você está disposta a abrir mão de algo que você acha que é precioso para que ele possa multiplicar, pegar esses frutos, usar essas sementes e alcançar novas pessoas? Porque, mulheres, quando desfrutamos dos nossos próprios frutos, não conseguimos multiplicar. Se eu pego o fruto da minha própria árvore e eu como, eu estou comendo a semente, aquela semente já não volta para a terra, que é o lugar onde ela deveria estar. E quando ela vai para a terra, ela multiplica. E quando a gente fala de frutos, de multiplicação, a gente está falando de outras vidas. É alguém que semeou na minha vida e hoje eu posso gerar um fruto. Eu sou um fruto dessa pessoa. E eu gero o meu fruto na vida de uma outra pessoa, na sua vida que está assistindo esse vídeo, que está fazendo esse estudo, meditando na palavra junto comigo. E você, consequentemente, vai gerar frutos na vida de outras pessoas também com as sementes que você pegou aqui comigo. Então, consegue entender o ciclo de Deus como é? Consegue entender a multiplicação? Se eu começo a comer os meus próprios frutos, a mensagem não se espalha, o reino não se expande e o propósito não é cumprido. Amém? Eu confesso que as estações elas estão mexendo assim com a minha cabeça, porque as coisas estão começando a se encaixar, eu estou começando a entender mais, fazer mais sentido certas coisas, certos momentos que eu tenho passado, que eu já passei, e eu chego nessa estação hoje, né, do verão, já me preparando para o outono, e quando eu comecei a estudar o outono, eu comecei a pensar, nossa, eu preciso corrigir a rota do que eu já fiz e que não deu certo e que eu preciso realmente. Porque quando chegar o tempo da colheita, eu preciso estar preparada. Então, não desperdicem aquilo que vocês estão aprendendo aqui, mulheres. Não desperdicem, anotem, revejam quantas vezes forem necessárias. E eu vou deixar aqui um desafio chamado outono espiritual para a gente entender. Se você tiver nessa estação, vamos trabalhar em 4 pontos. Relacionamento. Você vai ver nos seus relacionamentos se você tem semeado amor, paciência, perdão, ou tem guardado coisas que estão impedindo que você multiplique o amor de Deus. Segundo ponto, dons e talentos. Você tem usado aquilo que Deus te deu para abençoar outras vidas ou tem guardado, tem retido isso? Terceiro ponto, seu tempo e seus recursos. Você tem priorizado o reino de Deus nas suas decisões diárias? Ou tem fingido que nada está acontecendo, tem ignorado isso? Responde aí no seu caderno de oração. Responde, memoriza, grava tudo isso que foi dito aqui, escreve e compartilha aqui nos comentários comigo. Qual área da sua vida você deseja mais entregar a Deus nessa estação? Amém? Mulher, você é uma multiplicadora do reino. Então, compartilhe essa mensagem com outras mulheres. Compartilhe essas sementes com outras mulheres para que elas possam viver isso aqui também junto com a gente. E eu oro para que sejamos mulheres frutíferas no Senhor. Para que a gente possa aprender a como cuidar da nossa plantação. E que quando chegar o tempo da colheita, possamos colher e desfrutar da maneira certa, da maneira que o céu nos orienta. Amém? Cheiro e vejo vocês amanhã.